Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e do 24 ao 27. Então vai dizer assim a palavra do Senhor: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, o evangelho de hoje começa com a advertência de Jesus. Jesus cita essa passagem porque ele está concluindo o Sermão da Montanha. Então, nós chegamos ao ponto em que é a conclusão do Sermão da Montanha. Depois de tudo que Jesus pregou no sermão, ele vem fazer uma advertência para nós. E qual é essa advertência? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a palavra do meu Pai que está no céu, aquele que pratica essa palavra. Então, Jesus ele vem nos advertir nesse ponto, para que nós não caiamos no engano de achar que somente falar e não praticar já nos coloca dentro do reino, o que não é verdade. O mais importante para todo aquele que ouve a palavra é praticá-la no dia a dia, fazer exatamente aquilo que a palavra diz. Então, quando a palavra nos manda orar, nós devemos orar. Quando a palavra nos manda perdoar, nós devemos perdoar. Quando a palavra nos manda amar mais, nós precisamos amar mais. E quando essa mesma palavra nos impele a sermos humildes, nós não devemos ser orgulhosos. Isso é praticar a palavra, é fazer exatamente aquilo que ela diz. E no outro ponto, Jesus ele conta uma parábola. E nessa parábola é como se Jesus estivesse dividindo a nossa sociedade, dividindo a igreja, dividindo a humanidade como um todo em dois grupos. O primeiro grupo ele chama que é o grupo dos prudentes. E o segundo grupo, o grupo dos insensatos. Quem são aqueles que estão no grupo dos prudentes? Aquele que constrói a sua casa, a sua vida na rocha, que é o próprio Jesus. Jesus é a rocha. Então, nós precisamos fundar a nossa vida nele, nele que é a rocha. Então, tudo o que o mundo empreender para uma vida que está alicerçada em Jesus, nada vai derrubar. Pode vir o vento que vier, pode soprar a tempestade que soprar, essa casa está alicerçada, ela está segura sobre a rocha que é Jesus. E o segundo grupo é o grupo dos insensatos, é o grupo daqueles que simplesmente falam, mas não praticam a palavra. É o grupo daqueles que constrói, segundo Jesus, a sua casa, constrói a sua vida na areia, né? Porque na areia não há sustentação. Na areia, se você construir alguma coisa, não tem base.
E qualquer vento que vier, qualquer coisa, qualquer força da natureza que soprar sobre uma vida, uma casa que está alicerçada na areia, ela vai ruir, ela vai cair. Então nós precisamos fundar a nossa casa em Jesus. O mundo a todo tempo está soprando sobre nós, né, coisas que são contrárias à vivência do Evangelho. E se a nossa casa tiver alicerçada na areia, ela vai ruir, porque nós vamos seguir, né, aquilo que o mundo está nos impelindo a fazer. Mas se o nosso fundamento for a palavra e ela estiver fundada em Jesus, nós saberemos escolher, né, estar no grupo dos prudentes e não no grupo dos insensatos. Então eu queria que você olhasse para a sua vida no dia de hoje. Você está em que grupo? No grupo dos prudentes ou no grupo dos insensatos? No grupo daqueles que só fala da palavra, só prega a palavra, mas não vive. Quando os outros olham para você, eles não veem em você a prática do Evangelho, a prática da palavra. E por isso você não consegue seduzir ninguém. Quando as pessoas olham para nós, pregadores, nós que tentamos converter, fazer as pessoas mudarem de vida, quando elas olham para nós e não veem em nós uma prática que condiga com a palavra, eles não dão crédito para nós, né? E a gente não consegue atrair ninguém. Então, que a nossa oração no dia de hoje seja pedindo, rogando ao Senhor que Ele nos revista uma vez mais com o seu Espírito Santo e que o Espírito Santo nos ensine a praticar a todo momento aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos na palavra. Então Jesus está concluindo o Sermão do Monte e ele está pedindo para nós: pratique a palavra, porque sem a prática da palavra você não entrará no reino dos céus. E o reino dos céus, ele nos espera e ele é para aqueles que praticam a palavra. Então, que no dia de hoje nós saibamos, abramos o nosso coração para essa palavra, mas de forma prática. Amém.